Olá, eu sou a professora Nájila Farage, já sou formada há 36 anos, fiz meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Ciências Médicas e o doutorado na Universidade Federal Fluminense em Ciências Médicas. Bom, hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre dieta hiperproteica e o risco de desenvolver doença renal crônica. É um mito ou é uma verdade? Vamos ver? Bom, as dietas hiperproteicas, elas surgiram há muitos anos, né, desde a época do Dr. Atkins, no final da década de 70, e que priorizava a ingestão proteica e gordura. Depois veio a dieta Duncan e hoje, nos últimos anos, a gente vem falando da dieta paleolítica, que também prioriza a ingestão de alta quantidade de proteína e de vegetais. Bom, por que surgiram as dietas hiperproteicas? A princípio, né, foi com o objetivo de aumentar a hipertrofia muscular, então aumentar essa massa muscular e utilizada em praticantes de atividade física e para os atletas. Bom, as dietas hiperproteicas, elas apresentam de 28% a 64% do total de energia recomendada para o indivíduo. Elas priorizam, né, a proteína de origem animal, elas falam que fontes vegetais são inaceitavelmente ricas em carboidratos, né? E o consumo de alimentos proteicos processados que reduz a ingestão, né, de vitaminas, fitoquímicos e fibras. Bom, a gente tem também os efeitos relacionados à termogênese da dieta hiperproteica, porque a proteína aumenta a termogênese induzida pela dieta e essa termogênese aumenta o gasto de energia em 10 a 15%, além de promover maior saciedade. E quais são as nossas determinações, né? O que se determina de necessidade de proteína? A ingestão proteica recomendada, né, é para que a gente tenha um equilíbrio de nitrogênio entre o que é ingerido e o que é eliminado. Existem situações que essa recomendação fica alterada, é necessário ingerir mais do que eliminar, como no caso da gestação, né, e na fase do crescimento, como a adolescência, na infância, que a gente necessita ingerir mais, né, para poder realizar esse processo de crescimento. Os valores que nós temos de ingestão proteica, ela fica em torno de 0,8, a gente já consegue ter um equilíbrio, né? Então a gente fala de um 0,8 gramas por quilo de peso e até 1,2, hoje as recomendações já chegam a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso. E os estudos vêm mostrando que os adultos ocidentais, eles ingerem aproximadamente 1,35 gramas de proteína por quilo de peso. E dá para a gente ter equilíbrio com essa quantidade. Os valores de referência que nós temos, né, das RDIs, ainda não tá, de 2006 não está bem estabelecida. A gente sempre sugere uma prudência com a ingestão de proteína, que níveis superiores aos recomendados, né, a gente ainda não sabe os efeitos quais são. E a Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, em 2009, já recomendou que para exercícios de força se recomendava de 1,6 a 1,7 e nos exercícios de resistência de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. A Sociedade Internacional de Nutrição e Esporte, em 2017, colocou uma recomendação que para indivíduos fisicamente ativos, a recomendação de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo de peso atinge já esse equilíbrio, né? É saudável. Bom, de acordo com a gente pode ver agora no material, a Sociedade
de nutrição e esporte, ela tem uma posição com relação ao estímulo do exercício e a ingestão proteica que tem um efeito sinérgico, né, na síntese muscular, e que isso pode ser atingido com uma recomendação de 1,4 a 2 gramas de proteína por quilo de peso, né? Então, a maioria dos indivíduos que realizam exercícios físicos fica seguro essa quantidade. A gente tem as recomendações que podem ser diferentes de acordo com a idade, o tipo de exercício, e também tem que pensar na tolerância individual desse indivíduo. Então, a distribuição ela deve ser uniforme ao longo do dia. Então, o efeito anabólico do exercício duradouro vai diminuindo com o aumento do tempo, né, após o exercício. A gente pode ver aqui no nosso material também que as fontes de proteína que a gente tem nos alimentos são ótimas fontes de proteína. E a gente vê que nos suplementos, nos iogurtes enriquecidos com proteína e nas barras de proteína, a gente também tem uma grande quantidade de proteína. Mas será que é realmente tão necessário? Como a gente pode continuar vendo aqui no material, né? A gente observa que se um indivíduo saudável, né, de 52 quilos, um exemplo, que no café da manhã ele tem o consumo de proteína, na colação, no almoço, no lanche e no jantar, com algum tipo de proteína em cada refeição dessa, a gente vai observar que ele vai atingir o quê? 1,5 grama de proteína por quilo de peso. E que se ele necessitar, ele pode aumentar com uma dose de suplemento e ele vai já atingir 1,9 gramas de proteína por quilo de peso. E aí fica a pergunta, será que a gente precisa de tanta quantidade de suplemento? Né? Se a gente consegue também atingir a maior parte da recomendação dentro da quantidade de alimento que a gente consumiria durante o dia? Então fica essa pergunta, né? No Brasil, a gente estima que cerca de 4 milhões de pessoas consumam suplementos no seu dia a dia. E dentro desse mercado da nutrição, a gente observa que 80% do nosso consumidor desses suplementos são indivíduos de 15 a 30 anos. Então, a gente tem aí também um poder econômico muito grande, né? Uma necessidade de suplemento muito mais vamos dizer, econômica do que a necessidade real para suprir o que o organismo necessita. Então, tem um apelo econômico muito grande. De acordo com esse slide também, a gente pode ver que a sociedade, né, de nutrição no esporte coloca uma comparação entre alimentos e suplementos, né? Então, com o alimento é possível os indivíduos fisicamente ativos obterem seus requisitos, né, diários de proteína só através de alimentos. E que esses alimentos in natura, eles possuem fontes de proteínas completa, eles têm todos os aminoácidos essenciais, né? E os suplementos é só uma maneira prática de você garantir essa quantidade e qualidade de proteína adequada, minimizando, né, a ingestão de calorias. Então, eles podem ser eficazes, né, no estímulo à síntese proteica muscular. A suplementação, a gente também tem que parar para pensar que pode ser muito importante para atletas de alto impacto, que desenvolvem atividades que muitas vezes não conseguem ingerir só com os alimentos a quantidade necessária. Então, assim, uma coisa é você estar em atividade física numa academia e outra coisa é você ser um atleta, né? Há uma demanda diferente nesse momento. Então, muitas vezes esse indivíduo que é um atleta, ele precisa potencializar, né, ingerindo mais carboidrato e mais proteína, e através das fontes de suplementos ele consegue otimizar essa ingestão. Também existem alguns trabalhos que falam sobre a ingestão proteica em maior proporção, e a perda de peso, né? Isso já foi uma evidência.
Então, o aumento da dieta com proteína leva à preservação da massa magra, comparada com dietas de mais baixo teor proteico, melhora o fator de risco cardiovascular, tem efeitos sobre o metabolismo da glicose ainda inconclusivos. Então, não há evidências suficientes quanto à segurança das dietas hiperproteicas. Então, recomenda-se cautela, né, de adotar uma alta quantidade de proteínas numa dieta de emagrecimento. A gente tem que ter cautela. Outra é que se recomenda também cautela com a dieta para perder peso, né, com proteína. A gente precisa observar a particularidade, a individualidade de cada ser humano. E o que promove a perda de peso, na realidade que a gente tem visto, é um déficit calórico. Então, quando o indivíduo ele vai em busca de uma dieta hiperproteica para perder peso, ele com certeza vai fazer um controle da ingestão calórica. E isso, né, tem que ser considerado, que o indivíduo está ingerindo menos calorias e por isso também vai diminuir a ingestão de energia, levando, consequentemente, à perda de peso. A gente tem vários trabalhos e um que a gente está mostrando aqui é sobre a associação de gorduras, né, ingestão de carboidratos com doença cardiovascular e mortalidade em 18 países de 5 continentes. Esse trabalho foi muito comentado, né, é um estudo de coorte prospectivo, eles avaliaram 135 mil indivíduos, com um segmento de 10 anos. Então, e eles aplicaram um questionário de frequência alimentar que associava entre o consumo de carboidratos, gordura, cada tipo de gordura, com doença cardiovascular e mortalidade. E o que eles observaram? Que os carboidratos aumentavam o risco de mortalidade, mas depois a gente vai ver, né, o porquê. A gordura total e cada tipo também diminuiu o risco de mortalidade total, não houve associação com doença cardiovascular e a proteína diminuiu o risco de mortalidade. Mas como a gente pode ver aqui de novo, o que acontece? Os carboidratos que foram utilizados foi de 77%, é um consumo muito alto, dentro que a média, o limite superior que a gente tem de consumo é de 60%. Né? Então, eles ultrapassaram muito essa quantidade. Então, a maior fonte de carboidratos que eles consumiam era fonte de alimentos refinados, o que não é indicado. Né? A gordura também teve um maior consumo, e a média do consumo de proteína estava além também, mas não tão além do que as dietas hiperproteicas recomendam. Ainda estava dentro de uma quantidade aí segura, né, que a gente pode chamar. Então, a ingestão total de gordura, cerca de 35% do VET, com redução concomitante da ingestão de carboidratos, pode reduzir a mortalidade. Ingestão moderada de carboidrato, né, ela é mais apropriada. Então, a gente tem que observar que a ingestão de carboidrato, ela também pode vir por fonte de alimentos de origem vegetal e boas fontes, né, que têm um efeito protetor. Mas e com relação à função renal? O que a gente pode colocar? A teoria de Brenner é que quando a gente ingere muita proteína, uma quantidade, no caso da dieta hiperproteica, a proteína aumenta a pressão intraglomerular e aumenta o fluxo sanguíneo renal, né? Aumenta a hiperfusão renal. E isso leva a um aumento agudo da taxa de filtração glomerular. Isso vai aumentar a excreção de produtos nitrogenados, né, que é do metabolismo das proteínas, e com o tempo vai provocando uma lesão renal com fibrose, né, aumento da proliferação de células mesangiais e a longo prazo vai levar ao risco de doença renal crônica. Bom, além disso, uma dieta hiperproteica aumenta os fatores que promovem o cálculo renal,
né? Então leva a um aumento da formação de cálculo renal. E a gente sabe que o cálculo renal está relacionado ao aumento de risco de doença renal crônica. Então, a gente tem alguns estudos também feitos experimental, né, estudos em animais, que compararam a dieta normoproteica com a dieta hiperproteica, e a hiperproteica a gente coloca 35%, é uma cota muito grande, é muito alta. Então, em 4 meses, o que eles observaram nesses animais que teve um aumento da taxa de filtração glomerular. Em 8 meses, esses animais possuíam 55% mais de fibrose e 30% mais de glomerulosclerose, né? Então, a hiperfiltração induzida pela dieta hiperproteica foi seguida, sim, do desenvolvimento da doença renal crônica e diminuição dessa taxa de filtração glomerular. Outro estudo que a gente pode ver aqui foi sobre os efeitos entre uma dieta com alta quantidade de proteína e baixa quantidade de proteína e os desfechos que a gente obteve na saúde do indivíduo. Então, foram 74 estudos em indivíduos saudáveis, com sobrepeso, obesos, hipertensos ou tinham alguma elevação dos lipídios, né? E o período de intervenção foram de 28 dias ou mais. Então, os parâmetros que foram escassos, né? 2 estudos tiveram um aumento significativo da creatinina sérica e 4 estudos relataram mudanças não significativas em ambos os grupos das 2 dietas. E a proteinúria não foi avaliada e nem relatada. Então, a gente observa também que teve alguns vieses nesses estudos, né, alguns problemas para a gente falar sobre e assegurar que dieta normoproteica é melhor ou pior do que a dieta hiperproteica, sendo que a hiperproteica foi 27%. Então, mas a gente teve uma diminuição do IMC, da circunferência da cintura, da pressão arterial e nos triglicerídeos. Então, tiveram algumas alterações aí. Esse outro trabalho que fala também se a dieta hiperproteica ou normoproteica pode levar, né, a consequência ou a proteção cardiovascular ou fatores de risco, eles avaliaram 15 estudos com 2.000 indivíduos, com período de intervenção mínimo de 12 meses, e os parâmetros que eles avaliaram, né, em alguns estudos, não teve uma relação assim encontrada com a taxa de filtração glomerular. Alguns pacientes, como diabético tipo 2, foram incluídos. Então, pode ter um erro aí, porque a diabetes é um fator de risco para a doença renal crônica, né? Então, isso já induz algum erro. Então, a dieta hiperproteica não causaria nesse trabalho efeitos nem danos e é assim prematuro a gente ainda poder afirmar sobre isso, se realmente tem efeito ou não. Outro trabalho que fala sobre a comparação entre uma dieta com um teor proteico normal e dieta com baixo teor de proteína em indivíduos que têm doença renal crônica, né? Então, são 30 estudos com 2.000 indivíduos obesos e o período de intervenção foi de 1 semana a 24 meses. Então, nesse trabalho, a dieta hiperproteica causou aumento significativo, né, na taxa de filtração, teve aumento da ureia e da excreção urinária de cálcio, a albumina e a excreção de proteína urinária e creatinina plasmática permaneceram inalteradas. E os autores advertem com o uso da dieta hiperproteica para o tratamento da obesidade. Por quê? Porque a obesidade também já foi colocada como um fator de risco independente para o desenvolvimento de doença renal crônica. Então, a gente tem alguns, né, erros, talvez, que podem estar induzidos nesses trabalhos. Então, um outro
que fala sobre o padrão alimentar e aspectos qualitativos da dieta. Então, uma dieta rica em frutas, em legumes e proteínas, quer dizer, de baixo, né, teor também de gordura, né, teve uma eficácia do plano alimentar em aumentar o aporte de cálcio, melhorar fibras, melhorar fitoquímicos da dieta, né? Então, isso pode ter efeitos benéficos e protetores para a própria função renal. Então, esse trabalho foi um coorte prospectivo e que a gente observa que quando a gente compara os efeitos de uma dieta que tem menos padrão semelhante à dieta DASH com as que têm maior semelhança com a dieta DASH, o que mais a gente observa nesse estudo é o consumo, foi relacionado ao risco para alteração da função renal, quando esse indivíduo ingeria o quê? Carne processada, carne vermelha. Então, um grande problema que a gente está vendo e que isso da vida moderna, na realidade são os alimentos processados e ultraprocessados que estão sendo relacionados com fatores que vão deteriorar a nossa saúde, né? Então, a gente observa que 16% foram mais propensos a desenvolver doença renal crônica quem consumia alimentos mais processados e carne vermelha. Então, a carne vermelha, ela vem sendo associada, né, a ingestão dela em maior quantidade e frequência com o aumento de risco de doença renal crônica. A gente já tem alguns trabalhos publicados sobre essa relação, né, do consumo de carne vermelha com aumento do risco de doença renal crônica. A carne vermelha, ela leva ao aumento de estimular o estresse oxidativo e substâncias, né, que levam à inflamação. Então, eu aumento o meu padrão inflamatório e, com isso, eu também vou aumentar o risco de haver lesões renais. Há também uma alteração da própria microbiota, as toxinas urêmicas, que são aumentadas, né, pelo consumo de carne vermelha. Então, a partir desse momento, a alteração da microbiota tem sido relacionada com essas toxinas urêmicas, com maior lesão renal e fator de risco cardiovascular, estresse oxidativo, né? E a gente vem observando o consumo de carnes em países em desenvolvimento e que nós, o Brasil, possui um aumento do consumo de carne vermelha bem superior aos outros países em desenvolvimento que consomem mais a carne branca. Bom, saiu também uma publicação que a gente pode ver aqui no nosso material sobre alimentos de origem vegetal, ou seja, proteína, né, de origem vegetal e proteína de origem animal. Numa revisão de literatura, será que seria protetor o vegetariano, né, ou consumir mais proteína de origem vegetal? Bom, o que a gente tem de resultado é que diferentes locais do metabolismo dos aminoácidos, sim, podem interferir. Então, a gente tem observado nesses trabalhos aqueles aminoácidos que têm um metabolismo hepático parecem apresentar um maior impacto, né, no gen de alterar a função renal do que os alimentos de teor proteico, mas que têm aminoácidos de cadeia ramificada, que são metabolizados perifericamente. E a gente sabe que os alimentos de origem ramificada, que são os aminoácidos ramificados, que são metabolizados perifericamente, esses aminoácidos vêm de origem vegetal. Então, diferente composição na proporção desses aminoácidos podem interferir. Então, as fontes vegetais, elas são importantes. Por quê? Porque elas diminuem a produção da LDL oxidada, que é um fator de risco cardiovascular, né? Elas diminuem os danos glomerulares. As proteínas de origem vegetal,
elas bloqueiam a ativação de um fator de crescimento que é negativo, né? Um fator que aumenta a inflamação, a inibição também do fator de crescimento e proliferação celular, inibição da angiogênese, supressão de agregação plaquetária. Então, as fontes de origem vegetais, elas apresentam proteção por apresentarem fitonutrientes, que são fitoquímicos, são protetores, além de diminuindo, assim, esse estresse oxidativo, né? Então, uma proteína vegetal, ela tem maior quantidade de fibras, menor quantidade de ácidos graxos saturados, ela também tem maior teor, né, de fitoquímicos. Por consequência, os alimentos integrais, né, e os alimentos vegetais, eles aumentam a saciedade também. Então, isso faz com que eu vá ingerir menos calorias e isso leve a menor ingestão calórica, vai levar a menor risco para a obesidade, né? Então, tem todo um efeito protetor de gerar menos toxinas urêmicas, consequentemente também ter menos teor de sódio, isso é muito importante. Hoje, o ser humano vem consumindo uma quantidade muito alta de teor de sódio por conta de proteína de origem animal, isso é um fator de risco, né? Então, as dietas de alto teor de proteína, quer predominantemente animal ou vegetal, por pessoas que têm uma função renal normal, pode causar alteração da função renal a longo prazo, né? E pessoas que já têm a doença renal crônica, o consumo de proteínas, tanto de origem vegetal quanto de origem animal, ela pode acelerar a progressão da doença renal, tá? Então, a quantidade, o tipo de proteína na progressão da doença renal crônica, isso já foi, né, sedimentado em trabalhos que avaliaram 11 mil indivíduos e que eles aplicaram um questionário de frequência alimentar em que eles avaliaram quantidade de carne vermelha não processada, carne vermelha processada, as duas combinadas, aves, peixes, frutos do mar, produtos lácteos ricos em gordura, produtos lácteos com baixo teor de gordura, as oleaginosas e vegetais, né? E o que a gente observou de resultado nesse trabalho? Que teve uma média de segmento em torno de 23 anos, então é bem longo, né, esse acompanhamento. É que em todos os níveis de ingestão de proteínas não houve proteção significativa contra a incidência de doença renal crônica. O risco significativo aumentado do desenvolvimento de doença renal crônica veio por parte de proteínas de carnes vermelhas e processadas. E o risco menor veio daqueles indivíduos que consumiam produtos lácteos com baixo teor de gordura e frutos do mar, oleaginosas e vegetais. Então, é o quê? Um padrão alimentar saudável e um estilo também de vida saudável, isso é que vai compor esse fator de risco na realidade. Então, com relação ao microbioma também, né, a gente tem observado, comparado com as dietas de alto teor de proteína, que o impacto da dieta hiperproteica na microbiota intestinal leva ao aumento desses metabólitos microbianos e numa intervenção de 6 semanas eles conseguiram mudar, né, as células epiteliais desses ratos nesse intestino, mostrando então que a gente teve uma alteração significativa de compostos desse microbioma intestinal. Então a gente teve alteração dessa microbiota, teve um aumento na produção de metabólitos não saudáveis comparados com outros. Então, a gente teve aumento da regulação de genes envolvidos com doenças, né, e inflamação e diminuição, né, dos que são envolvidos numa imunoproteção. Então, também o teor de proteínas da dieta tem um impacto importante na nossa microbiota intestinal, que tem um efeito protetor, né? Então,
a gente vê que tem maior risco de desenvolvimento de doenças com a dieta hiperproteica, principalmente com as fontes de proteína de carne vermelha e carnes processadas. Nesse trabalho do professor Peter Stenvi, que a gente pode ver, ele está trazendo uma novidade, né, que vem do reino animal, que ele está comparando e trazendo o que a gente pode aproveitar para o ser humano. E ele observou o quê? Que em necrópsia de tigres, dos felinos, tigres, leões e leopardos, 87% desses animais apresentavam na necrópsia lesão renal. E se a gente parar para pensar, qual é a fonte de alimentação desses animais? Proteína de origem animal, né? É uma dieta hiperproteica. Então, vale aqui pensar que isso já é, né, o início de pesquisas que podem mostrar que talvez uma dieta hiperproteica possa não ser tão saudável como vem se falando em vários locais. Então, é importante você tomar nota do que a gente vai fazer um resumo agora. Primeiro, há uma série de bem fundamentadas razões para suspeitar, né, como eu digo aqui, suspeitar que a dieta hiperproteica pode sim induzir a alterações clinicamente importantes da função renal em indivíduos saudáveis. Vários fatores de confundimento também dificultam a comparação sobre os estudos e cada um deles deve ser interpretado criteriosamente. Poucos ensaios clínicos randomizados existem com um tempo de observação superior a 6 meses e a maioria destes foram conduzidos em pacientes com doença já pré-existente e que já predispõem a um risco maior de uma doença renal crônica. Outra é que a prescrição proteica ela deve ser individualizada, avaliando as particularidades de cada indivíduo, considerar possíveis fatores de risco que esse indivíduo tem e que se ele aumentar a ingestão de proteína, ele pode comprometer sim a função renal. Então a gente, além de prescrever uma dieta, a gente tem que fazer uma anamnese, a gente tem que saber a história desse indivíduo, fatores familiares, genéticos, né, que possam predispor esse indivíduo ao quê? A uma doença renal crônica, tá? Então, apesar de não haver conclusões definitivas a respeito dos diferentes tipos de proteína, animal ou vegetal, sobre a função renal, é possível afirmar que a quantidade de proteína ingerida é um fator relevante e a carne vermelha seria a proteína animal relacionada a piores resultados. Tá? Então, a opção por uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, né, baseada em produtos com menor grau de processamento, então alimentos in natura, vegetais, frutas, oleaginosas, têm propriedades protetoras no nosso organismo e vale a pena a gente ter esse equilíbrio. Tá? Então, respondendo à pergunta inicial, é mito ou verdade? Bom, depende. Depende do quanto hiperproteica é essa dieta, do nível de atividade física que esse indivíduo está praticando, os hábitos alimentares como um todo. Então, a qualidade da dieta é muito importante a gente parar para pensar. E se existem comorbidades, uma predisposição ou fatores de risco desse indivíduo para desenvolver uma doença renal crônica, ok? Então, muito obrigada e a gente fica por aqui. Até mais.